Algo parece diferente no quarto do meu neto. Você está percebendo só agora? Você está um pouco lenta, é? Espero que não esteja perdendo a memória. Por favor, tente não nos incomodar. Fiquei paralisada na entrada do meu próprio quarto enquanto meu filho mais velho e sua esposa zombavam de mim. Sua atitude era diabólica. Está claro que eles querem me expulsar desta casa. Desde que me mudei, tenho tido um pressentimento sombrio, e agora está se concretizando. As palavras de Sandra se juntaram ao riso de Paulo Roberto, zombando, mas estão cometendo um grande erro. Eles pensam que a hipoteca da casa já está paga. Preciso aproveitar essa oportunidade. Seus olhares desprezíveis são apenas por enquanto. Será que realmente está tudo bem se eu sair desta casa? O que importa se eu ficar ou ir? Não é da nossa conta. Ainda acham que sou necessária aqui? Eles só riem por tanto tempo. Meu nome é Catarina, tenho 54 anos. Quando era jovem, mãe solteira aos 20 anos, passei por 2 partos e um divórcio, criando meus 2 filhos sozinha. Meu filho mais velho, Paulo Roberto, tem 30 anos, é casado e tem um filho. Minha adorável neta, Sofia, tem apenas 3 anos e começará a pré-escola no próximo ano. Meu filho mais novo, Carlos, também saiu de casa, então decidi viver livremente do meu jeito. Consegui adquirir uma nova casa e, tendo terminado a criação dos filhos relativamente cedo, me dediquei ao trabalho. Como resultado, acumulei uma quantia razoável de economias. No entanto, uma longa história de pobreza me fez ter o hábito de guardar dinheiro. Meus filhos não estavam cientes do meu conforto financeiro e ficaram surpresos quando comprei uma nova casa. Não serei um fardo para vocês. Posso cuidar da minha própria vida, então não se preocupem, mamãe. Já tenho minha esposa, Sandra, e não tenho tempo nem capacidade para cuidar de você, considerando sua idade. Gostaria que evitasse fazer algo imprudente. Por favor, não nos sobrecarregue. Não podia acreditar que meu filho diria uma coisa dessas. A frustração cresceu mais do que a tristeza, sentindo que meus esforços em criá-lo não foram recompensados. É impossível para mim ser um fardo. Além disso, ainda me considero jovem. Tudo bem, não vou interferir, mas só para deixar claro. Sim, entendi. Eu entendo. Talvez Paulo Roberto esteja me avisando antecipadamente, pensando que não gostaria de cuidar de mim se eu ficasse doente ou frágil. Decidi não ficar doente por um filho desses. Não tenho intenção de depender dele mais do que o necessário. Meu filho mais velho, Paulo Roberto, sempre teve alguns problemas de personalidade. Em contraste, meu filho mais novo, Carlos, era quieto e raramente falava. Carlos era gentil e não me preocupava muito, mas talvez eu tenha compensado demais com ele, fazendo com que Paulo Roberto fosse mais um fardo. Quando criança, seu comportamento parecia fofo, mas como adulto, é decepcionante ouvir seus comentários desnecessários. Fiquei honestamente surpresa por ele ter se casado. Quando ele mencionou pela primeira vez que queria se casar, quase chorei. Foi uma alegria saber que alguém se casaria com um filho desses. Foi quando Paulo Roberto trouxe sua esposa para casa. Prazer em conhecê-los, meu nome é Sandra. Assim que entrou em casa, Sandra começou a nos cumprimentar, observando meticulosamente o quarto naquele momento. Eu morava em um apartamento um pouco estreito, um pouco antigo, mas sempre mantido limpo. Nunca achei que houvesse algo errado com meu ambiente de vida, mas a reação de Sandra foi inesperada. Nossa, esta casa é realmente tão antiquada quanto Paulo Roberto disse. Fiquei chocada e não pude esconder minha surpresa. Nunca imaginei que alguém que seria da família falaria assim. No entanto, Paulo Roberto não mostrou reação e apenas sorriu. Viu, eu te disse, disse ele. Vamos terminar as saudações e voltar para casa. Espere um momento, estou preparando uma refeição, vamos comer juntos. Desculpe, mas realmente não consigo me sentir à vontade para comer em um lugar tão sujo. Estamos aqui apenas porque mamãe insistiu em nos cumprimentar. Não vamos ficar para uma refeição. Com essas palavras, eles saíram apressadamente. Sozinha, não pude conter minhas lágrimas diante do elaborado banquete que eu havia preparado. Meu coração estava cheio de vazio e ressentimento. Não conseguia entender como alguém poderia ser tão rude com a sogra no primeiro encontro e como Paulo Roberto poderia simplesmente permitir isso sem dizer nada.
Depois do casamento, Paulo Roberto e Sandra pararam de aparecer completamente. Devem estar aproveitando sua nova vida. Devido ao desconforto que senti no primeiro encontro com Sandra, não estava muito ansiosa para vê-la novamente, o que me convém. No entanto, um dia, de repente, recebi a notícia de que eles tiveram um bebê. Foi realmente um anúncio alegre, meu primeiro neto. Quando segurei aquele bebê pequeno no hospital, meu coração transbordou. Embora minha visita tenha sido breve, foi um momento feliz. Eu tinha ouvido falar o quanto os netos são especiais, mas agora sabia isso em primeira mão. A pequena foi agraciada com o belo nome de Sofia. Quando eu chamava seu nomezinho, parecia que ela reagia um pouco. Eu estava determinada em meu coração a viver por muito tempo para testemunhar Sofia crescer e observar seu processo de crescimento. Mas, na realidade, não era fácil passar tempo com ela. Apesar de estar mentalmente preparada, a realidade de não poder vê-la pesava muito no meu coração. Quando ouvi que os pais de Sandra estavam frequentemente se encontrando com minha neta, meu coração doeu ainda mais. Talvez os pais da Nora tenham mais oportunidades de ver os netos. Nossa família, especialmente com meu filho mais velho, tinha um vínculo fraco, o que pode me fazer sentir mais assim. Ainda assim, desejo vê-la pelo menos uma vez por ano. Com esse modesto desejo em meu coração, decidi me aproximar. Por favor, não venha hoje, tenho coisas a fazer. Então, quando posso te ver? Já faz mais de um ano, mãe. Está tudo bem se você não a ver. A mãe de Sandra já é o suficiente como a avó de Sofia. Não diga coisas tão terríveis. Naquele momento, senti uma profunda solidão. Felizmente, tinha um emprego e podia compartilhar meus sentimentos com meus colegas. Eles simpatizaram profundamente, dizendo que era muito duro, o que animou meu espírito. Você deveria aproveitar seu tempo sozinha. Por que não tentar algo que está adiando? Sugeriu um colega. Movida por esse conselho, pensei no que começar enquanto estava em casa. Então, um programa de TV sobre refrescar a vida ao se mudar para um lugar cercado pela natureza me chamou a atenção. Naquele momento, senti que era meu destino e tomei uma decisão. Transitei para o trabalho remoto em tempo integral e comprei uma casa bonita em um subúrbio tranquilo. Quando contei aos meus filhos sobre a nova casa, Sandra mostrou interesse e decidiu visitar com Sofia. Fiquei emocionada com a visita inesperada da minha neta e grata que a mudança de ambiente trouxe resultados positivos imediatos. Este é um bom ambiente para Sofia também, observei Sandra olhando ao redor da casa. Depois, senti um pouco de desconforto. Sandra visitava frequentemente a casa e muitas vezes me pedia para cuidar de Sofia. Você deve estar aproveitando seu tempo com sua neta, certo? Estou feliz, de fato, mas talvez as visitas sejam um pouco frequentes, mãe. Você queria tanto ver sua neta, então estamos fazendo acontecer. Por que falar assim? Paulo Roberto e Sandra falavam como se deixar a criança comigo fosse minha maior alegria. Inicialmente, cuidar da criança algumas vezes por semana gradualmente se tornou uma responsabilidade diária, e meu tempo privado quase desapareceu. Eu estava exausta de conciliar trabalho e cuidados infantis, lutando contra a fadiga e a falta de sono. Por favor, cuide da Sofia hoje também, Catarina, disse Sandra. Acho que mencionei ontem, mas não estou me sentindo bem. Estou resfriada. O quê? Mas eu tenho um compromisso importante com amigos hoje. É preocupante se você diz isso de repente. Desculpe, mas por favor, leve a Sofia com você. Tenho certeza de que seus amigos vão entender. Não posso acreditar que você está sendo tão irresponsável. Queria comparar o ato de Sandra de me deixar com sua filha com minha suposta irresponsabilidade, mas estava muito fraca da febre para discutir naquele dia. Sandra deixou Sofia comigo e saiu. Já passava das 22 horas e ela ainda não tinha retornado, e Sofia, sem entender completamente minhas palavras, era uma verdadeira complicação. Eventualmente, Sandra veio buscá-la perto da meia-noite, e vendo que eu não reclamava, as coletas tardias se tornaram mais frequentes. Às vezes, eu acabava cuidando de Sofia durante a noite. Paulo Roberto, você pode falar com a Sandra por mim? De jeito nenhum, não quero. Você estava feliz com isso no começo, não estava? Mas cuidar da criança todos os dias é demais. Eu tenho um emprego, sabe? Você é muito egoísta.
Você quis isso você mesma. Não conseguia entender por que ele achava que eu queria cuidar da criança todos os dias. Depois dessa conversa, algo inesperado aconteceu. Uma manhã, de repente, uma empresa de mudanças chegou com muitas coisas. Do que se trata tudo isso? Não ouvi nada sobre mudança. Estava preocupado com você, mãe, e pensei que seria bom vivermos juntos com a Sofia. Inacreditavelmente, Paulo Roberto e sua família estavam se mudando para minha casa. Fiquei chocada com a audácia deles, mas não queria causar problemas para os carregadores, então decidi discutir depois que a mudança fosse concluída. É impossível ter tantas pessoas aqui. Está tudo bem, esta casa é grande o suficiente. Além disso, eu realmente gosto daqui. Sandra já agia como se fosse sua casa, dizendo isso com confiança enquanto estava sentada no sofá. Sofia ficou entre mim e Sandra, observando-nos silenciosamente. Eu estava sem palavras ao olhar para seus olhos inocentes. Apesar de esperar viver sozinha, agora estava começando inesperadamente uma vida com a família do meu filho mais velho. Sandra, embora seja uma mãe que fica em casa, nunca levantou um dedo para o trabalho doméstico. Sempre usava os cuidados infantis como desculpa e deixava todas as preparações das refeições para mim. Claro, nunca fui compensada pelos mantimentos. Sentindo que estava me tornando uma peça nas mãos deles, saí de casa cedo de manhã e fui trabalhar, apesar de ter configurado para trabalhar remotamente. Na verdade, estava ocupada com o trabalho. Tinha sido nomeada como chefe de um departamento recém-estabelecido e estava extremamente ocupada. Uma noite, após um longo dia de horas extras, voltei para casa depois das 23 horas e percebi algo estranho em meu quarto. Apesar da minha confusão, a exaustão tomou conta e entrei imediatamente no meu quarto. O que está acontecendo aqui? Todas as minhas coisas que deveriam estar no meu quarto tinham desaparecido, substituídas pelas coisas de Sofia. Sofia dormia tranquilamente em uma cama pequena. Meu quarto havia sido transformado no quarto da minha neta. Chocada e paralisada na entrada, ouvi risadas e, ao me virar, vi Sandra e Paulo Roberto trocando sorrisos maliciosos. Fiquei pasma e incapaz de compreender a situação. Onde foram parar todas as minhas coisas? Nós nos livramos de tudo. Eles tinham jogado fora quase todos os meus pertences, mantendo apenas os móveis e eletrodomésticos que mais gostavam. A maioria não valia muito, então não conseguimos muito dinheiro vendendo. Ficamos um pouco envergonhados na loja de reciclagem. Disseram que a condição dos itens estava ruim. O dinheiro que recebemos foi tão pouco que o consideramos como nossa taxa pelo trabalho. Ao ouvir suas palavras, finalmente entendi a verdade. Eles haviam planejado isso desde o início para me expulsar desta casa. Você sai cedo de manhã e volta tarde à noite, então não há necessidade de você estar aqui, certo? Então você está tentando me expulsar da casa? Você está percebendo isso só agora? Deveria ser mais perceptiva. Talvez sua memória esteja falhando. Por favor, não nos cause problemas. Essa mulher era como um demônio. Eu não conseguia compreender como alguém poderia ser tão cruel. Não tive escolha senão desistir de ficar e enfrentá-los. Então você realmente está me expulsando desta casa? Sim, é isso mesmo. Estaremos morando aqui agora. Considere isso um ato final de piedade filial de um pai. Por favor, saia quietamente. Fiquei sem palavras diante de sua suposta piedade filial, pois não tinha memória deles nunca terem feito nada do tipo por mim. Então realmente está tudo bem para mim ir embora, Catarina? Você acha que precisamos de você aqui? O máximo que você pode fazer é cuidar da criança. No dia seguinte, decidi deixar a casa. Pensei em ir para a casa tranquila do meu filho mais novo, Carlos, mas não queria impor caso ele tivesse uma namorada morando com ele. Então, fiquei temporariamente em um hotel próximo naquela noite. Sandra e Paulo Roberto pareciam estar comemorando minha expulsão da casa com um brinde. Ela não está planejando nada estranho, está? Não se preocupe, mãe. Ela é grossa. Rotulada como grossa por eles, fiquei perdida em pensamentos profundos sozinha no meu quarto de hotel. No dia seguinte, entrei em contato com meu local de trabalho, expliquei a situação e decidi tirar um tempo. Me senti culpada pelo inconveniente, mas fui encorajada pela compreensão e apoio dos meus colegas. Mãe,
Você pode transferir o título da casa para o nosso nome? Pouco depois, Paulo Roberto me ligou para perguntar sobre a transferência do título da casa. Na verdade, eu também queria falar sobre isso. Você realmente quer que eu transfira? Não pergunte a mesma coisa novamente. Foi decidido quando você saiu. Apenas prossiga com o processo rapidamente. Tudo bem, vou cuidar da papelada. Rapidamente fiz o que eles pediram e transferi o título alguns dias depois. Como esperado, recebi outra ligação. Catarina, o que isso significa? É sobre o empréstimo, você nos enganou. Vamos nos encontrar e falar sobre isso. Eles foram os que me enganaram e me expulsaram da casa. Sentindo a necessidade de conversar pessoalmente, fui encontrar Sandra e Paulo Roberto. Nesse momento, Sofia foi deixada com os pais de Sandra. Sandra e Paulo Roberto estavam claramente preparados para uma confrontação. Catarina, quem é essa pessoa com você? Um advogado. Eu tinha trazido um advogado comigo, caso precisasse. Sandra e Paulo Roberto ficaram surpresos ao ver o advogado. Eles perceberam que seria mais difícil me manipular com o advogado presente. Sua agitação era evidente e pareciam frustrados por seu plano não estar correndo tão bem quanto esperavam. Por que você trouxe um advogado? Ter uma terceira parte garante uma discussão mais justa, especialmente se você tiver demandas injustas. Trazer alguém de fora sem permissão não é aceitável. Se essa é a sua atitude, então essa reunião é desnecessária. Estou indo embora. Quando eu estava prestes a sair da sala, Sandra cutucou Paulo Roberto e sussurrou algo para ele. Relutantemente, Paulo Roberto me deteve e a discussão começou com o advogado presente. Não tínhamos ideia de que a casa ainda tinha um financiamento? Você decidiu me expulsar por conta própria, então não é meu problema se vocês não sabiam disso. Por que estão rindo? Furiosa, Sandra se levantou, mas Paulo Roberto a segurou e apontou para um gravador de voz na mesa. Sandra finalmente se sentou novamente, mas seu olhar em minha direção ainda estava cheio de raiva. O pagamento mensal do financiamento desta casa é de R$ 1.800. Certifiquem-se de que ambos paguem. O quê? R$ 1.800? Quando a mãe teve esse tipo de dinheiro depois que vocês dois se tornaram adultos? Comecei a trabalhar mais, economizar e investir depois que vocês se tornaram adultos. Nunca quis que meu filho sentisse as dificuldades de ser criado por uma mãe solteira. Supri suas necessidades, mesmo que isso significasse sacrificar meus próprios desejos. Como resultado, minhas economias não eram enormes. Um colega me aconselhou sobre a importância de construir ativos para o futuro. Quando meus filhos já não moravam em casa, meus investimentos deram certo e decidi comprar uma casa com um empréstimo para o meu futuro. Mas essa casa foi eventualmente tirada por meus filhos. Agora que a mudança de nome está completa, vocês serão responsáveis por pagar o financiamento restante desta casa. Vocês assumiram por vontade própria, então a responsabilidade é de vocês. Isso é inaceitável. Sandra, cheia de raiva, levantou-se, mostrando um rosto cheio de fúria. Neste ponto, o advogado interveio, explicando que eu não tinha obrigação de pagar e que a disposição dos meus pertences era legalmente problemática. Declaro que, se eles me forçassem a pagar um financiamento de uma casa onde não morava, não hesitaria em tomar medidas legais. O casal, que não estava familiarizado com assuntos jurídicos, começou a entrar em pânico. Ficou claro que eles não queriam um processo judicial. Entendido. Vamos cuidar do financiamento. Por favor, evite ações legais. Isso é melhor. Relutantemente, Sandra concordou, seu rosto retorcido de arrependimento. Ao fazer isso, você não será mais reconhecida como mãe. Nunca mais apareça na nossa frente. Meu contato com Paulo Roberto tinha sido mínimo desde que ele saiu de casa, devido às experiências dolorosas, especialmente suas ações para me expulsar da casa. Meus sentimentos por ele tinham esfriado completamente. O pensamento de nunca mais ver seu rosto limpou algo em meu coração. Eu também não tenho o desejo de te ver novamente. Isso me convém perfeitamente. O rosto de Paulo Roberto mostrava clara surpresa com minhas palavras. Parecia que ele nunca imaginou que uma mãe pudesse abandonar seus filhos. Como chegamos a isso? Seu murmúrio suave ecoou em meus ouvidos enquanto eu saía da casa.
Meses depois, recebi uma ligação inesperada com um pedido de desculpas de Sandra. Catarina, eu sinto muito de verdade. Por favor, volte. Não conseguimos lidar com os pagamentos do financiamento. Mesmo com seu pedido de desculpas, eu não retornaria. Eu me mudei para uma nova residência. Onde é esse novo lugar? Gostaria de visitar o mais rápido possível. Não pude deixar de rir com o pedido dela. Fiquei confusa porque ela estava tão desesperada. Você acha que eu te daria meu endereço? Por favor, nos diga. Não podemos escapar dessa situação. Podemos ir à falência. Para mim, a situação deles era problema deles, algo que poderia ser resolvido se Sandra trabalhasse. Isso não é um problema se você estiver trabalhando. Na verdade, estou trabalhando, mas Paulo Roberto perdeu o emprego. O que? Por que ele perdeu o emprego? Fiquei chocada com essa notícia. Segundo Sandra, Paulo Roberto estava ficando até tarde no trabalho desnecessariamente para ganhar horas extras. E seu empregador descobriu um dia, aproveitando o intervalo para ir ao banheiro de um colega, Paulo Roberto secretamente pegou o dinheiro da carteira desse colega. Por favor, não denuncie isso à polícia, ele implorava ao colega mais júnior de quem havia roubado. A quantia roubada era apenas de R$ 50, mas rapidamente chegou aos ouvidos de seus superiores, resultando na perda do emprego de Paulo Roberto. Sandra, que dependia do salário de Paulo Roberto, estava furiosa com a situação. Não posso acreditar que você causou um problema tão grande por apenas R$ 50. Então, por que você não trabalha também? Eu já estou trabalhando meio período. Tente conseguir um emprego em tempo integral então. Com o cuidado da criança para considerar, o trabalho em meio período é mais flexível para mim. Parecia que estavam constantemente envolvidos em acaloradas discussões. O desemprego de Paulo Roberto colocou os pagamentos do financiamento em perigo, e Sandra estava sobrecarregada pela pressão. Sinto que estou ficando louca toda vez que a data de pagamento do financiamento se aproxima. Então você recorre à pessoa que expulsou por ajuda? Eu fui instruída a nunca mais aparecer diante de vocês, então não posso ajudá-los. Paulo Roberto estava fora de si, ele apenas disse isso no calor do momento, mas tais palavras podem mudar as coisas. Sandra ficou em silêncio e parecia chorar do outro lado do telefone. Claramente, ela estava perdida, mas eu não tinha obrigação de ajudar. Às vezes, eu tinha que ser firme. Sinto muito, mas não entre em contato comigo novamente. Se o fizer, bloquearei seu número. Eu disse firmemente e encerrei a ligação. Isso aconteceu logo depois, a caminho do almoço com colegas durante um intervalo no trabalho. Fiquei chocada ao ver Sandra, Paulo Roberto e a jovem Sofia parados como se estivessem me esperando. Meus colegas imediatamente sentiram que algo estava errado e me olharam com preocupação. Esperem por mim aqui. Eu tenho que lidar com eles. Eu disse aos meus colegas e me aproximei de Sandra e Paulo Roberto. O que vocês querem? É incomum nos encontrarmos assim. Minha voz estava involuntariamente fria. Nesse momento, Paulo Roberto disse que pedia profundas desculpas a mim. Pare de dizer isso agora, eu disse a Paulo Roberto e os levei para um banco de parque próximo. Eu cometi um erro. Por favor, você pode nos ajudar? Primeiro, vamos ser claros. Você foi quem me disse para nunca mais aparecer, certo? Sim, sobre isso. Os ouvidos de Paulo Roberto ficaram vermelhos de vergonha. Ele provavelmente estava envergonhado por suas ações e seu orgulho ferido. Não há necessidade de se desculpar mais. Não apareça mais na minha frente. Eu ainda sou seu filho. Não posso mais pensar em você como meu filho. Isso é muito severo, Catarina. Você não deveria dizer isso. Você acha que está em posição de me criticar? Sandra ficou em silêncio. Eles me ridicularizaram, negligenciaram, usaram e, por fim, me expulsaram de casa, apenas para buscar ajuda agora. Não havia como eles entenderem a profundidade das feridas que me infligiram. Explicar era inútil. Eles precisavam enfrentar as consequências de suas ações e aceitar a responsabilidade que vinha com elas. Você ainda é a avó de Sofia, não é? Sandra trouxe Sofia antecipando essa situação.
De fato, eu não tinha culpa de minha neta, mas estava preparada para deixá-la ir se isso significasse ser usada por seus pais. Usar Sofia não mudará nada. Não tenho intenção de fazer mais nada por vocês, e não haverá mais encontros. Estou determinada a começar uma nova vida. Mas você se lembra de dizer que queria ver Sofia? Não use sua filha para fazer seu ponto. Vocês devem resolver seus próprios problemas. Mãe, você está realmente bem em viver sozinha? Esse foi provavelmente o último esforço de Paulo Roberto, mas eu não estava mais sozinha. Ao olhar para trás, vi meus colegas ao meu lado. Eles haviam aberto mão do horário de almoço para voltar e me apoiar. Tenho amigos confiáveis. Não teria conseguido superar essas dificuldades sem eles. Sua presença me permite ficar forte. Vamos encerrar isso, Paulo Roberto. Não quero mais passar por situações constrangedoras. Sandra, com um olhar derrotado, segurou a mão de Sofia e deixou Paulo Roberto para trás, afastando-se da cena. Eu também me afastei com meus colegas, deixando Paulo Roberto ali, atônito. Eventualmente, um segurança o escoltou para fora das instalações. No final, Paulo Roberto e Sandra lutaram para pagar a hipoteca, levando a inadimplências e ignorando as demandas da instituição financeira, sendo eventualmente obrigados a pagar integralmente. Em pânico, eles contataram o banco para declarar sua incapacidade de pagar. Consequentemente, sua casa foi colocada a leilão. A localização remota da casa dificultou sua venda pelo preço desejado. Talvez a extensa personalização para seus gostos tenha limitado os potenciais compradores. Em uma pressa para vender, Sandra tomou a decisão apressada de baixar o preço. Como resultado, eles venderam por cerca de metade do preço de compra, incorrendo em uma perda inesperada. Essa venda deixou uma quantidade substancial da hipoteca não paga, agora uma dívida que eles precisavam continuar pagando. Por que você fez isso sem me consultar primeiro? Pensei que fosse melhor para nós dois vender a casa rapidamente. Por que você age sempre de forma tão impulsiva, usando ser dona de casa como desculpa? O que você quer dizer com isso? Se você tivesse me apoiado mais enquanto eu cuidava das crianças, eu também poderia ter trabalhado fora. Como resultado dessa situação, eles ficaram com uma dívida significativa e perderam a casa em que viviam. Eles não podiam mais usar cartões de crédito e não conseguiam obter novos. Eles buscaram refúgio temporário na casa dos pais de Sandra, mas acabaram sendo solicitados a sair devido à falta de contribuição de Sandra com os afazeres domésticos e o emprego. Mais tarde, com a ajuda do pai de Sandra, eles conseguiram se mudar para um apartamento modesto, mas as condições de vida eram difíceis. O pai de Sandra deixou claro que eles não poderiam voltar para a casa dos pais dela até que o empréstimo fosse totalmente pago. Durante esse período, Sofia foi temporariamente cuidada na casa dos pais de Sandra, mas o alívio que Sandra sentiu pela segurança de sua filha foi pequeno em comparação com as dificuldades que enfrentava com Sofia segura na casa dos pais. Sandra procurou desesperadamente por um emprego para sustentar o lar, no entanto, ela não conseguiu encontrar um emprego adequado e acabou trabalhando como faxineira em um shopping. Lá, ela encontrou humildemente uma antiga amiga do ensino médio, intensificando seu sentimento de decepção. Quando ela voltou para casa naquele dia chorando, Paulo Roberto ligou, acrescentando a sua carga emocional. As frequentes discussões do casal causavam perturbações, levando a reclamações dos vizinhos. Embora ambos quisessem o divórcio, Paulo Roberto não tinha para onde ir e Sandra enfrentava a realidade de suportar a dívida maciça sozinha, se eles se separassem. Pesquisando informações sobre divórcio online, eles encontraram detalhes sobre divisão de dívidas. Mas acabaram decidindo contra o divórcio por esse motivo. Sem ninguém para consultar, Sandra dependia apenas de artigos na internet. Fiquei sabendo desses eventos por meio de mensagens deixadas na caixa postal do meu smartphone quando eles tentaram entrar em contato comigo novamente. Decidi cortar toda a comunicação com eles. Paulo Roberto e Sandra ainda lutam com uma dívida maciça, trabalhando diariamente para pagá-la. Provavelmente, se arrependem de terem pego minha casa, mas é tarde demais para arrependimentos agora. Minha situação atual mudou drasticamente depois de um período de estadia temporária em um hotel, graças a uma ligação do meu filho mais novo, Carlos. Ele ligou para me dar seu novo endereço e, durante a ligação, compartilhei eventos recentes com ele. Ao ouvir minha história, Carlos ficou furiosamente inquisitivo sobre por que eu não o havia consultado.
Como resultado, acabei ficando na casa dele por um tempo. Fiquei surpreso com o tamanho vasto da casa de Carlos. Eu sabia que ele havia começado um negócio, mas não estava ciente dos detalhes. Saber do sucesso de seu negócio e sua habilidade de comprar uma casa como aquela me deixou chocado. Atualmente, estou aproveitando meu tempo com Carlos, mas em breve ele se casará e precisarei me mudar para outro lugar. Incrivelmente, Carlos se ofereceu para me dar uma casa nova ao lado da dele, uma relativamente pequena. Ele parecia apreensivo quanto ao tamanho, mas imediatamente me apaixonei pelo design. Era exatamente do meu estilo. Fiquei profundamente comovido com a compreensão de Carlos das minhas preferências, algo que nunca esperava de sua natureza geralmente reservada. Alguns dias depois, Carlos me apresentou a sua noiva. Ela era uma mulher muito encantadora e me recebeu calorosamente para morar ao lado. Na verdade, foi ideia dela construir a nova casa para mim. Estou ansioso pela nova casa e pela formação de novos laços familiares. No final, perdi o relacionamento com meu filho mais velho, mas a profunda bondade de Carlos me trouxe grande felicidade. Embora meu relacionamento com Paulo Roberto tenha se perdido, a grande gentileza de Carlos me trouxe grande felicidade.